2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 9, e diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriaria nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu me alegro muito quando eu medito nessa passagem, irmãos, esta visão celestial e o espinho na carne de Paulo, porque eu me coloco muito na pele de Paulo aqui, porque nós sabemos que nós, como cristãos, todos nós temos um espinho na carne, irmãos. E a Bíblia ela não revela qual era o espinho na carne de Paulo, mas ele aqui, ele sofreu esse espinho na carne, e ele orou por 3 vezes para que o Senhor passasse, tirasse dele esse espinho na carne. Alguns teólogos falam, dizem e afirmam que esse espinho na carne de Paulo poderia ser uma enfermidade. E eu estudando aqui, lendo e meditando em Gálatas capítulo 14, o versículo 4, e o capítulo 14, o capítulo 4, o versículo 14, diz assim, Paulo dizendo aos Gálatas, ele diz: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancarei os olhos e lhe daria. Aqui Paulo está dizendo que os Gálatas foram tão bons com ele, que, se possível, eles arrancariam os olhos para dar para Paulo. Então, meditando nesta palavra, eu entendo, não afirmando, que talvez o espinho na carne de Paulo seria porque na carne se trata de carne, se trata de algo carnal. Então eu entendi que poderia realmente ser uma enfermidade. E quando ele fala isso, que os Gálatas poderiam até, se possível, dar os olhos para ele, eu entendi que talvez poderia ser uma cegueira. Talvez Paulo ele sofria de uma cegueira dos olhos, porque quando você vê em outro versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, ele assinava suas cartas, como se ele ditasse as cartas que ele escrevia, que ele ditava a alguém escrevia e no final ele assinava. Era como se ele tivesse realmente uma doença nos olhos. Só estou aqui tentando entender, mas não estou afirmando. Alguns teólogos falam que poderia ser uma enfermidade. Irmãos, e ali com essa enfermidade, quem sabe, esse espinho na carne, que foi enviado por Deus para que viesse ali esbofetar Paulo, para que ele não viesse se gloriar, para que ele não viesse se orgulhar. Sabe por quê? Porque ele poderia muito bem ser orgulhoso, porque Paulo sofreu muitos açoites, Paulo passou por muitas situações difíceis, que poderia estar num patamar mais elevado de outro cristão, mas ele não se gloriava nisso. Paulo, a palavra de Deus diz que ele foi levado até o 3º céu, e ele foi tão humilde que quando ele inicia aqui falando, ele diz: eu conheço um homem. No início ele não afirma que esse homem era ele. Quando você continua lendo, você vai entender que este homem era realmente ele, mas ele fazendo de tudo ali para não se orgulhar, para não querer aparecer, acerca das revelações que o Senhor deu para ele, que ele foi levado até o 3º céu, e ali ele explica que foi enviado esse espinho na carne, para que ele não viesse se orgulhar. E ali, por várias vezes eu creio que esse mensageiro de Satanás, que foi enviado até Paulo, me atormentava. Aquilo me causava talvez tristeza e incômodo, a ponto de eu orar 3 vezes e dizer ao Senhor que, se então passasse, tirasse esse espinho da carne dele. Mas o Senhor, na sua misericórdia e bondade, responde para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Era como se Deus estivesse dizendo assim: ainda que eu esteja feio, ainda que eu esteja
Glória